E hoje então vamos estar falando um pouco da nossa série aí, o que aprendemos com, para quem sabe, há alguma pessoa nova nos escutando hoje. Temos de vez em quando esta série em que nós falamos de algum personagem da Bíblia e nós aprendemos com este personagem e hoje então é mais um episódio aí desta série, o que aprendemos com. E a pessoa que nós iremos aprender hoje é Davi. Davi, este moço aí muito conhecido no meio cristão, para os leitores da palavra de Deus, no meio das crianças, né? Todas as crianças conhecem a história do Davi e do Golias, né? Então vamos estar falando hoje de Davi e não o Davi rei, tá? Não é nessa fase dele de rei, mas o Davi, o menino, o moço Davi. Glória a Deus. Então nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre este moço no dia de hoje, no nosso episódio de hoje. Não vamos nos demorar muito, mas vamos meditar um pouquinho na história deste moço, uma história aí abençoada e que nos traz, sim, aprendizados, nos traz muitos aprendizados. Então, eu não vou ler aqui na Bíblia tudo, tá? Porque teríamos que ler capítulo 16, capítulo 17 de 1 Samuel, né? Para nós entendermos, contextualizarmos um pouco sobre este menino, mas está para quem quiser, né? É muito interessante que a gente tenha, né, isso conosco, de alguém falar a palavra, a gente ir lá e ver se está lá mesmo, né? Então, para quem quiser acompanhar na palavra de Deus, ou ir lá olhar depois, né, digamos assim, o aprendizado de hoje está baseado, então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e 17, mais precisamente, tá? Se alguém, então, quiser ir dar uma olhada, quiser ir tirar suas dúvidas, fique à vontade. Nós vamos estar nos baseando praticamente nesses dois capítulos 16 e capítulo 17 do livro de 1 Samuel, tá? Então, como eu disse aqui, né, uma história aí muito conhecida, a história de Davi, né, o rei Davi ou o moço que derrotou um gigante. Então, nós sabemos aqui o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel vai nos narrar um pouquinho sobre este moço, né, sobre o Davi nesta fase de mocidade, nesta fase de jovem, né, fase aí que ele era mais novo. E nós vemos aqui, então, a história deste moço, né, chamado Davi, que depois ele se tornou um rei muito conhecido, mas como todos nós, né, por trás de quem nós somos hoje, há uma história, há um processo, né, algo que tem acontecido na nossa vida. Você, quem sabe, está nos escutando, acompanhando a programação neste momento, já é um pastor, é um ministro de louvor na sua igreja, é um professor de escola bíblica, quem sabe é um professor de escola bíblica infantil, é regente de coral, dirigente de congregação. Quantos, quem sabe, a gente pode ter aqui, né? Ou, tirando um pouco do foco de igreja, você pode, quem sabe, hoje ser um médico, estar nos escutando, uma pessoa formada em alguma área aí abençoada, né, que você seja, enfim, como por exemplo, pode ser um professor, pode ser um arquiteto, um enfermeiro, enfermeira, mas com certeza para você chegar onde você chegou, né, houve um processo. Às vezes a gente olha, né, nosso contexto assim, olhar, quem sabe, bah, que bênção, olha só, aquele irmão, aquela irmã, bem-sucedido, tanto na obra de Deus quanto na vida particular, né? E a gente não sabe o quanto perrengue aconteceu lá no processo, lá na infância, na juventude, né, na adolescência, para chegar onde estão hoje. Então, é muito interessante isso, né, quando a gente começa a ouvir a história por trás de pessoas que já estão hoje estruturadas, formadas, né, e, enfim, já estão no lugar que Deus as quis colocar. Perdão. E nós voltando aqui para Davi, então, assim como é na nossa vida, que há um processo, né, por trás de tudo aquilo que hoje nós somos, na vida de Davi foi a mesma coisa.
E às vezes a gente, quem sabe, lembra de Davi como o rei, simplesmente, né? Mas os capítulos 16 e 17 nos narram um pouquinho de como foi a infância de Davi, né? Nós vemos aqui, então, um moço trabalhador, olha, menino trabalhador, e como que sabe que ele era trabalhador, meu Débora? Porque a palavra de Deus nos diz, né, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, né? Ele era o mais novo da família, o mais moço, e ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas já novo, né? Mas para nós entendermos melhor, o capítulo 16 vai começar nos narrando ali sobre Deus falando com Saul, né? Melhor dizendo, com Samuel. Deus falando com Samuel que ele havia rejeitado Saul, né? O rei até então de Israel, e ele havia se provido, Deus havia se provido de um novo rei, né? De uma nova pessoa para então reinar no lugar de Saul, reinar ali o povo de Israel. E era para Samuel ir na casa de Jessé, né? Deus falou ali os passos certinho. Olha que Deus, ele é correto, ele não se engana, ele não faz rodeio, ele vai direto no ponto, né? Então, foi o que aconteceu. Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, que dentre os filhos de Jessé ele havia se provido de um rei, né? Um novo rei ali que ele precisava botar para estar ali governando, né? Enfim, o povo de Israel. E Jessé vai, né? Jessé vai, nós, conhecedores da palavra, vão lembrar disso, né? Samuel vai até a casa de Jessé, né? E ele é engraçado até que ali no verso 7, deixa eu ver. Não, no verso 6, diz assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente perante o Senhor o seu ungido. Está perante o Senhor o seu ungido. Então, Samuel chega ali, chega na casa de Jessé e vê, né, já um dos moços, um dos filhos de Jessé, Eliabe, e ele pensa com ele, né? Tá aí o ungido do Senhor, tá aí o escolhido do Senhor. E nós vemos, então, a palavra vai nos narrando que passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samá, né? Que eram filhos ali, pelo que dá a entender, de boa formosura, de quem sabe porte de guerreiros. Até porque nós vamos ver mais pra frente que Eliabe, Abinadab e Samá, esses irmãos de Davi, eles que se apresentaram para ir, né, para a batalha junto com o povo de Israel. Então eles eram um dos guerreiros, né? E ali, quando Samuel chega, então, ele pensa, tá aí, né? Tá aí o novo rei para Israel. Vou tomar uma aguinha aqui, só um pouquinho que eu já volto. Glória a Deus. Então, Samuel chega ali na casa de Saul, melhor dizendo, ó, tô me perdendo aqui. Samuel chega na casa de Jessé e olha ali, né, aqueles moços e pensa, não, é um desses que o Senhor tem, né, que é ungido do Senhor. E nós vemos então que o Senhor, ele fala com Samuel lhe dizendo que nenhum daqueles era escolhido, porque o Senhor não atentava para a aparência deles, né? Mas para a alma deles, para o interior deles, né? O Senhor, ele estava vendo o coração. E nós vemos então que o que acontece? Acabou-se os filhos de Jessé, né? Samuel, ele pergunta, não tem mais filhos? Acabaram-se os filhos? E olha só que interessante. O que Jessé responde? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Olha só. Vamos ver, para nós vermos que Davi, ele ficou por último, né? Ele ficou por último ali na escolha. Não foi assim um dos primeiros que, quem sabe, o pai dele disse: não, eu tenho um lá no campo e os outros estão aqui. Não. Ele passou primeiro os que estavam ali, que eram uma aparência melhor, mais formosos. E Davi, então, ficou na reserva, digamos assim. Quando
Acabaram-se, então, os outros filhos, foi lembrado de Davi. E Davi estava onde? Estava no campo, apacentando as ovelhas. E aí eu já entro, então, num primeiro aprendizado. Para nós contextualizarmos aqui, nós vamos ver que Davi foi chamado, chamaram Davi lá do campo, ele veio, Samuel ungiu ele rei. Depois, então, foram acontecendo diversas coisas, chegou lá no ponto em que Davi, mata Golias, e ali, então, começa uma trajetória toda para até que Davi pudesse assumir o trono. Quando ele foi ungido, ele não foi lá ser rei já de primeira, não. Foi um processo ainda. E, então, Davi se tornou rei, esse rei que nós conhecemos, a palavra do Senhor, melhor dizendo. Nós conhecemos pela palavra do Senhor este rei chamado Davi. Enfim. Mas, indo para os aprendizados, na nossa vida não é diferente, tá? Não é diferente. Por quê? Porque todos nós, Deus chamou, quem sabe há alguém que não é cristão que está nos escutando nesta noite, e você pode pensar, essa palavra não é para mim, porque nem sou crente, nem tô na igreja, mas entenda uma coisa, Deus tem um propósito sim para a sua vida, Deus tem um propósito para a vida de todos nós. Todos nós o Senhor chamou, o Senhor escolheu, Ele quer nos salvar, Ele quer nos salvar. E Ele tem, sim, Ele tem propósitos para as nossas vidas. Então, a gente que está na igreja já entende, um pouco mais, a gente sabe que Deus não nos chamou para ficar ali, quem sabe, paradinho, quietinho num canto, não. Ele nos chamou para trabalhar, para fazer algo para Ele, para ganhar almas, E há diversas formas, então, de a gente trabalhar para o Senhor. E o primeiro aprendizado, então, que nós tiramos dessa história de Davi é que nós devemos estar sempre preparados para quando o Senhor nos chamar para algo. Quantos, quem sabe, Deus prometeu, Deus já falou, vou te usar nisso e naquilo. Ou, enfim, diversas promessas, foram lançadas sobre as nossas vidas. E o que nós devemos fazer? Deus prometeu, Deus falou que algo ia acontecer, que Ele tinha tal e tal coisa conosco. Mas nós não podemos ficar parados, Nós não podemos ficar desapercebidos esperando simplesmente a coisa acontecer. E eu vejo em Davi, e este aprendizado eu posso tirar. A gente vê que Davi, ele era um moço, tá? Ele era um moço, ele era o mais novo, ele que deveria estar em casa. Ele que deveria estar em casa quando Samuel chegou lá na casa dele, E nós vemos então Davi, mais moço, estava lá no campo, já desde novo criando responsabilidades, porque é aquilo, Claro, naquele tempo lá era questão de reinos, Era um rei, rainha, enfim. Mas, digamos, contextualizando aqui para a nossa situação, que é o Brasil, que é presidente, Para ser um presidente, tem que saber administrar, tem que saber trabalhar, enfim. Há diversas qualidades que eu acredito que precisa haver para que um presidente venha presidir bem. E Davi estava lá, novo, já no campo, cuidando de ovelhas. A palavra vai nos falar, lá mais precisamente no capítulo 17, que quando ele vai enfrentar Golias, ele diz para Saul, eu já matei urso e já matei leão, que queriam devorar as minhas ovelhas e eu não deixei. Olha só que interessante. Então Davi, ele não estava em casa, ele estava no campo, cuidando das ovelhas, adquirindo experiência, aprendendo, sendo preparado, mesmo que inconscientemente, ele estava sendo preparado para algo maior que ia vir na vida dele. É o primeiro aprendizado que eu tiro desta história de Davi, a história deste moço chamado Davi. E serve de lição para as nossas vidas, sim. Às vezes a gente até quer ver as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, as coisas acontecerem na nossa vida, mas a gente fica de braço cruzado. A gente fica ali, monótono. Não, vou esperar aqui que Deus prometeu que eu vou ser usada no louvor,
que eu vou ir para os 4 cantos da terra e eu vou ficar aqui esperando, né, para o momento em que o Senhor disser, ó, minha filha, vai lá e faz o passaporte que tu vai começar a andar de avião aí por todo o mundo. Não é dessa forma. O que eu deveria fazer nessa situação? Deus me prometeu, Deus disse, é me preparar, é ensaiar, é orar, é jejuar, entregar a vida no altar, ler Bíblia, fazer aquilo que se preparar para quando chegar o momento de exercer aquilo, então eu ter preparo para exercer. Então, a primeira coisa, o primeiro aprendizado que nós tiramos da história de Davi é esta: estar sempre preparado. Melhor dizendo, estar se preparando, né? Não fique parado, não fique sem se movimentar, se envolva na obra de Deus, né? Se envolva, aquilo que houver oportunidade para fazer, vai e faça, com amor, com gratidão ao Senhor, porque em tudo isso a gente vai adquirindo experiências, até que então nós chegue aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Então esse é o primeiro aprendizado que nós tiramos da história de Davi, que nós devemos estar trabalhando, estar se preparando, estar sempre em movimento, tá? Davi não estava em casa, ele estava no campo trabalhando. Ele não foi encontrado parado sem fazer nada. Ele foi encontrado no meio do trabalho, né? No meio de estar se movimentando. Segunda coisa que nós podemos tirar como aprendizado na história de Davi: procurar se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado. Acho muito interessante que quando o Senhor fala com Samuel, ele diz, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu achei muito interessante esta parte, porque com certeza havia muitas pessoas em Israel que poderiam ser rei, né? Que quem sabe teriam até mais porte e mais preparo do que Davi. Mas o Senhor escolheu Davi. Olha que interessante, o Senhor escolheu ele. E eu creio que se Davi foi escolhido por Deus, é porque com certeza o Senhor chegou nele alguém capaz de reinar. Alguém aprovado para aquela função, né? Muitas vezes é a mesma coisa assim, eu por exemplo, não sei cantar e quero que o pastor me coloque para ser ministro de louvor, né? Para estar lá, sei lá, na frente de um vocal. Se eu não sei, como é que eu vou ter capacidade de ir lá fazer isso? Né? É a mesma coisa, então, eu creio que se Davi foi escolhido por Deus, se Davi foi a pessoa que Deus enxergou para reinar em Israel, Deus viu nele capacidade. Deus viu nele que ele tinha aprovação. Deus viu ele como alguém aprovado para aquela função. Então nós precisamos viver uma vida para Deus, que nós aprendemos que temos que viver uma vida para Deus como obreiros aprovados, cristãos aprovados. Aquele que Deus pode contar comigo, que se o Senhor me pedir algo, Ele sabe que eu vou lá e vou fazer. Ele sabe que o meu testemunho é um testemunho que não vai causar escândalo. Esse é um dos aprendizados que eu tiro desta história de Davi. Porque havia muitas pessoas. E Deus foi escolher justamente aquele moço que ficava lá cuidando de ovelhas, que quem sabe era até meio que desprezado, né, por outros, por esse seu trabalho dele, né? Mas lá o Senhor viu uma pessoa que era capaz de reinar segundo a vontade de Deus, né? Acredito eu desta forma. Terceiro aprendizado: não só fazer bem alguma coisa, mas ter um caráter de homem e mulher de Deus. Este é forte, é coisa maravilhosa de Deus. Nós vemos o que acontece, de onde eu tirei este aprendizado. Quando
Saul foi rejeitado por Deus, a palavra vai nos dizer que da parte do Senhor, ou seja, o próprio Senhor Deus permitiu um espírito maligno causar tormento na vida de Saul, né? E o que acontece? Foi-lhe dada a dica, chama alguém que toque harpa. E quando ele dedilhar ali a harpa, os espíritos malignos vão lhe deixar, vão lhe abandonar e o Senhor vai ficar, né, aliviado. E foi isso então que Saul fez, né? Disse: me tragam alguém que toque bem, que toque a harpa bem. E ali no capítulo 16, 1 Samuel, verso 18, diz assim, que um dos moços então ali, respondeu para Saul: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Saul só pediu alguém que soubesse tocar bem. E o moço disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Olha só digamos assim, o currículo que Davi tinha aos olhos deste moço, né? Este era um moço ali que trabalhava no palácio, acredito eu ali, juntamente servindo o rei, servindo Saul. E quando Saul, então, precisou de um arpista, esse moço conhecia um. E nós vemos ali que Saul só disse: eu quero alguém, chama alguém que toque bem. E o moço deu um currículo completo sobre Davi. E olha que interessante. Isso nos faz entender, e é uma realidade, as pessoas de fora nos observam. As pessoas de fora, quem sabe Davi nem imaginava que alguém o via desta forma. E esse moço disse: eu conheço um que ele toca, ele é forte e valente, ele é um homem de guerra, é sisudo em palavras, o Senhor é com ele é de boa aparência. O moço deu o currículo completo. Então, é de onde eu tiro este aprendizado de nós não saber, não simplesmente fazer bem alguma coisa. Eu canto e eu vou fazer aula de música e tudo e vou só cantar bem. E quem sabe o meu caráter é horrível, né? Não vale de nada. Não valeria de nada se, quem sabe, com certeza Davi não teria sido chamado se, quem sabe, ele tocasse bem, mas não tivesse uma boa índole. Não fosse um moço ali de respeito, valente, como Davi era. Com certeza ele não teria sido escolhido para ir lá para o palácio tocar para o rei, né? Então é de onde eu tiro este aprendizado, que nós não devemos só fazer bem alguma coisa, mas ter um caráter de homens e mulheres de Deus. Não adianta de nada eu pregar bem, eu cantar bem, eu dar uma boa aula, enfim, evangelizar, falar bem para as pessoas, se eu não tiver caráter, se eu não for honesta, se eu for mentirosa, se eu for enganadora, né? Se eu for uma intrigueira, não vai adiantar de nada. Então, além de nós estarmos sempre em movimento, trabalhando, sendo preparados para quando o Senhor nos chamar, além de nós procurar estar como obreiros aprovados na presença do Senhor, nós devemos ter caráter de verdadeiros cristãos. Nós devemos ter caráter de homens e mulheres de Deus, né? Às vezes a gente só se importa, eu vou fazer bem para o que eu vou fazer lá na igreja. Quando eu for pregar, eu vou arrasar. Quando eu for cantar, eu vou arrasar. Quando for tocar, eu vou arrasar. Mas lá fora, na escola, enfim, no trabalho, é só Jesus na causa. Então não vale de nada. E o que nós aprendemos com Davi? Terceiro aprendizado, então. Não se contentar em simplesmente fazer bem alguma coisa, mas buscar ter um caráter de homem e mulher de Deus. Não que nós tenhamos que fazer as coisas para os outros ver, mas que as pessoas de fora possam enxergar verdadeiros cristãos em nós.
Assim como este moço conhecia Davi e pôde falar bem dele diante do rei. Imagine se fosse o contrário, né? Quem sabe alguém dissesse, o Davi toca bem, e o moço dissesse, não, mas esse aí não tem como, não tem caráter para estar aqui. Imagina, Davi teria perdido a oportunidade. E então, graças a Deus que foi o contrário. Davi era um homem valente, era um homem forte. Enfim, o Senhor estava com ele, tocava bem. Ele não tinha só, então, a habilidade de tocar bem, mas o caráter dele era de um homem de Deus. O caráter dele era um caráter digno de estar diante do rei de Israel. Então, este terceiro aprendizado. Quarto aprendizado: sermos corajosos e não medrosos, né? Pode parecer meio, né? Irmã Débora, o que é isso? E eu não tô nem falando de coragem, assim, questão de enfrentar alguém, pessoa para pessoa, não. Tô falando de coragem de realmente dar as mãos na obra de Deus. Coragem de se desafiar, né? Nós vemos Davi um moço corajoso, né? Davi confiava no Deus que ele servia. E quantas vezes acontece isso conosco, né? A gente, cristão, às vezes vem algo sobre a nossa vida. Deus, ele está ali requerendo que nós tomemos uma posição, sejamos corajosos, valentes naquela situação. E a gente corre, né? Passa longe, não vou me enfiar nisso não, porque vai vir consequências. E a gente se torna medroso, medrosa. E Davi, ele era um moço que confiava em Deus. Ele confiava no Deus que ele servia. Ali diante das afrontas de Golias, imagina, Golias ficou ali, se eu não me engano foram 40 dias, ele ia, né? Se não me engano foi de manhã, não vou lembrar bem certinho aqui agora, de manhã e à tarde ele ia afrontar. Ele ia dizer, né, para os israelitas ali, me mandem um homem para lutar comigo, né? Desafiava o povo e aqueles guerreiros ali não tinham coragem de ir enfrentar, tinham medo. Mas um dia, então, Davi, né, vai lá no campo de batalha, ver como é que seus irmãos estavam, levar alimento, e ele se depara, então, com Saul, desafiando o povo de Deus. E Davi, com muita ousadia e valentia, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o Deus vivo, o Deus de Israel? E Davi foi corajoso. Ele não temeu a afronta de Golias. E Deus deu vitória para ele. Eu acredito que qualquer um ali, eles eram povo de Deus, tivessem coragem, não, vamos lá em nome de Jesus, melhor dizendo, em nome do Deus Israel ali, né? Vamos lá. Com certeza, o Senhor teria dado vitória. Mas nenhum teve coragem. E ali Davi então pôde testemunhar para Saul, quando Saul disse: mas tu é moço, tu não tem como lutar contra esse homem, né? Tu é apenas um moço, é um guri. E aí então Davi pôde testemunhar que no campo, né? No campo, ele já matou o urso, ele já matou o leão, defendendo as ovelhas dele. Olha o preparo. Davi estava trabalhando, ele não estava em casa, como nós vimos mais no início. Davi não estava lá em casa, quem sabe de pernas para cima, esperando dar uma guerra para ele ir lá e fazer número. Não! Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, experiências, né? E nós vemos que quando, então, ele se depara com a situação de Golias estar ali enfrentando o povo de Deus, ele se mostrou valente. Ele se mostrou corajoso. Ele se mostrou corajoso e foi lá e derrotou aquele gigante. Com a graça do Senhor, ele derrotou aquele gigante. Olha que interessante, ó. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Davi nem foi lá pensando, não, eu tenho força suficiente para matar este gigante. Não. Ele foi em nome de Jesus e deixou isso bem claro para Golias. Tu tá vindo contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Nazareno, Senhor dos exércitos. Então nós vemos que ele tinha confiança no Deus que ele acreditava, no Deus que ele servia. Ele tinha coragem, por quê? Porque ele confiava que Deus estava no controle de tudo e que Deus lhe daria vitória. E é então que nós aprendemos a ter confiança em Deus. Nós aprendemos isso com a história de Davi. Precisamos confiar no Deus que nós servimos e parar de se apresentar diante do Senhor como medrosos. Deus pede algo, vai, faça isso. Vai, faça aquilo, e o medo é mais forte, o medo é mais presente, né? Quantos acontece? Vai lá, o Senhor dá um recado, manda entregar para tal pessoa. É meio pesado? Não, eu não vou, tenho medo, o que vão falar, o que vão pensar? Se torna medroso, se torna medrosa diante daquilo que Deus tem proposto. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer homens e mulheres corajosos, valentes. E este menino chamado Davi, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que vale a pena sermos valentes. Ele nos ensina que vale a pena não estar parado, mas estar se envolvendo em tudo que tivermos oportunidade para poder chegar onde Deus quer. Ele nos ensina que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados na presença do Senhor. E ele também nos ensina que nós devemos ter o caráter de Deus, buscar isto em Deus, ter um caráter de homens e mulheres de Deus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Deus, ele tem planos para as nossas vidas. E nós precisamos estar preparados. Precisamos, você que está na escuta, você sabe, com certeza você sabe o que Deus quer fazer através de você, o que Deus já falou, o que quer fazer através de você. Com certeza você já sabe. E o Senhor está procurando posição, o Senhor está procurando homens e mulheres valentes. O Senhor está procurando pessoas que estejam se preparando, que não estejam paradas, de braços cruzados, tentando a sorte ou esperando as promessas caírem do céu, não. O Senhor, ele procura homens e mulheres como Davi, com este caráter de Davi, que estão sempre trabalhando, estão em movimento, não estão parados, que têm caráter de homem e de mulher de Deus, que fazem bem aquilo que lhes vem às mãos e que são corajosos. Glória a Deus, amém? Bendito seja o nome